Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Agora, início de maio, além do aniversário do Confiança, os 90 anos, nós tivemos a marca dos 7 meses desde a aprovação da SAF em novembro de 2025 e 6 meses desde a efetiva gestão. Passado esse tempo, nós já disputamos o Campeonato Sergipano, estamos no meio da disputa do Campeonato da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C. É hora de fazer um balanço da SAF. Esse vídeo, esse tema, me veio provocado por um comentário que surgiu no último vídeo que eu fiz. Que é, a pergunta que você deveria fazer é se a SAF, campeã de time carioca, de mídia CBF, deveria continuar. Então, se a pergunta é se a SAF deveria continuar ou não, a gente precisa, primeiro, falar real. Existe um contrato, esse contrato precisa ser cumprido e nós, torcedores, eu que ainda sou sócio-torcedor, não temos mais poder para isso. O contrato vai ser cumprido e se acontecer alguma coisa, volta para o associativo, então a torcida passa a ter um pouco mais de influência. Claro que a gente cobra, a gente critica, como a gente vem fazendo em todos os vídeos. E depois o comentário continua falando que a gente não cobra a SAF. Bem, acho que à medida que a gente faz críticas ao time em campo, que é o que a gente consegue perceber, a gente tá cobrando indiretamente a SAF. Se a gente dissesse que estava tudo bem, ou então não, é normal perder para Inter de Limeira, não, é normal fazer o jogo ser goleado pelo Souza. Se a gente não fizesse esses tipos de apontamento, talvez a crítica de a gente não tá cobrando fosse válida. Agora, se as pessoas esperam que a gente xingue Diogo Lemos, xingue Landim, xingue a antiga diretoria que organizou a SAF, aí não contem comigo, porque não é isso que eu vou fazer. Mas vamos aqui fazer esse balanço da SAF. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vamos lá. Vamos começar pelo pragmático. Depois a gente fala um pouquinho de como a torcida enxergava a SAF antes da aprovação. Porque hoje, vim aqui dizer que não presta para nada, que era melhor com o associativo, é fácil. Antes, estava todo mundo favorável. Vamos lá. Balanço da SAF para 2026. Bem, vamos começar com as coisas boas da SAF. E quando eu falar as coisas boas, talvez para alguns não seja o suficiente, mas a SAF, pensando enquanto uma estrutura empresarial, quando ela consegue para próximo ano contábil, e eu vou falar essa palavra mesmo, para a gente é mais uma temporada. Para os donos do futebol do Confiança, é mais um ano contábil. Quando você, para mais um ano contábil, consegue garantir alguns recursos, já é um certo sucesso. E todos os objetivos que a SAF tinha até o momento, eles foram cumpridos, olha só. Primeiro objetivo, garantir calendário para 2027. O Confiança, ao ser vice-campeão sergipano, garantiu Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O Campeonato Brasileiro está garantido ainda que sejamos rebaixados. Para esse ano, tinha como objetivo passar de pelo menos uma fase da Copa do Brasil. Passamos de 2. Dentre os objetivos tinha passar de fase na Copa do Nordeste. Passamos de fase na Copa do Nordeste, vamos agora encarar o Fortaleza já pelas quartas de final. E o último objetivo, que ainda não dá para cravar se acontecerá ou não, não cair para a Série D. O objetivo da SAF nunca foi subir no primeiro ano. Eles falaram isso, deixaram isso claro. Não queremos vender ilusão que a gente vai sair subindo divisão atrás de divisão. Estamos hoje na 5ª rodada, fora da zona de rebaixamento, mas com pontuação de zona de rebaixamento e com futebol de zona de rebaixamento. Mas ainda existem 14 rodadas pela frente. Não é a primeira vez na história que o Confiança fica numa situação como essa. Então não é nada inédito, principalmente contando os últimos anos pós-rebaixamento da Série B. Não, porque pelos comentários que a gente vê, parece que o Confiança estava brigando para subir de 2022 até aqui. Não era isso que aconteceu. O cenário era exatamente esse. Rondando a zona de rebaixamento ou mesmo dentro da zona de rebaixamento. Se fosse no formato antigo, a gente estaria na zona de rebaixamento hoje. Mas esse é um objetivo que ainda não dá para dizer que a SAF cumpriu. Eu espero que cumpra.
que pelo menos a gente não caia para a Série D. Eu acho que esse time ainda pode até, quem sabe, acelerar para buscar um G8. É difícil, depois de 5 rodadas só com 3 pontos, mas não é impossível. Além disso, a SAF ela reestruturou a parte física do Confiança, a parte médica, de academia, fez uma reforma no Sabino que custou mais de R$1 milhão, juntando toda essa infraestrutura nova, novos contratos. Os membros do canal têm um vídeo onde Diogo Lemos explica tudo isso aqui. Reformou as categorias de base, já temos o Sub-15, que inclusive se classificou para a próxima fase do Campeonato Sergipano, está estruturando o Sub-20 que vem aí. A ideia de ter do Sub-13 ao Sub-20, e já pagou algumas partes das dívidas. Então, o balanço inicial da SAF, dentre de suas ações, ela cumpriu o que planejou em termos financeiros, em termos contábeis, pagou parte das dívidas que fazia parte do contrato, retomou a categoria de base, que era uma promessa da SAF, e reestruturou e melhorou a estrutura do Confiança com investimentos que fez. Então, se a gente for olhar por esse viés, não dá para dizer que a SAF é um fracasso e que a gente teria que cogitar sua continuidade ou não. Agora vamos para a parte ruim. A parte ruim. Bem, acho que eu vejo duas questões ruins. A primeira, e talvez ela que enseja esse vídeo e toda a enxurrada de críticas, a SAF montou um time muito fraco. O fato da SAF dizer, não, nós não prometemos um time forte. A folha salarial é quase igual a que era com o associativo. Não significa ter uma folha igual a do ano passado, ou dos anos anteriores, não justifica montar um time pior que o do ano passado e do que os anteriores. A gente penou com esse time. E aí, por que esse time é fraco? A gente penou em um estadual muito fraco, perdeu a final do Campeonato Sergipano para um time de divisão inferior e que ainda se impôs nos bastidores. Nós passamos com uma certa sorte na Copa do Brasil. Nós pegamos um adversário muito fraco, a Tombense, em casa na primeira partida, e depois fomos ao Vila Nova, que estava pegando um fim de ciclo do treinador, do Loser. A gente pegou o final do ciclo cheio de crise e acabamos passando nos pênaltis para o Vila Nova, e demos uma sorte também na Copa do Nordeste, que o fato de uma chave se cruzar com a outra fez com que as nossas poucas vitórias, nossos poucos triunfos, fizessem com que a gente acumulasse alguns pontos suficientes para passar, e ainda contamos com uma incompetência gigantesca de CRB e Belo, que estavam no mesmo grupo da gente e que foram ainda piores que a gente. Então, por tudo isso, esse é um time fraco. Além de fraco, é um time meio indolente, como eu falo. Alguns jogos bons que fizemos na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste é aquilo que o time que é aquilo que a torcida fala: só joga quando tem pix, só joga quando tem bicho. E aí vem o segundo ponto de crítica que a SAF precisa melhorar, e dá para melhorar agora: acúmulo de funções e falta de direção. Nós não temos diretor de futebol. Meio que Diogo Lemos acumula todas as funções. E até onde eu saiba, pelo que eu vi do currículo dele, Diogo Lemos nunca foi diretor de futebol. E o que acontece? Não tem quem cobre, não tem quem organize isso, não tem quem chegue e diga: a gente vai priorizar as Copas e vamos deixar esse início de Copa de Série C um pouco de lado e depois a gente recupera. Não tem essa pessoa para falar isso. E não ter um diretor de futebol é algo inédito. Acho que aos trancos e barrancos a gente sempre teve. Já tivemos executivos recentemente, desde a época de Hernando. Por mais contestado que ele fosse, ainda era uma figura que tinha ali para fazer montar essa... Como é que eu explico? Essa ponte entre a torcida, a equipe, o vestiário, a direção, a comissão técnica. E aí esse time fraco dá essa sensação de que a SAF é um fracasso retumbante. Não é. Não é. Mas não quer dizer que não precisa melhorar. Eu acho que esse é o balanço que a gente faz desses 6 meses de SAF. Administrativamente está funcionando. As metas contábeis e, de certa forma, as esportivas estão sendo cumpridas. As promessas de contrato estão sendo cumpridas, mas ainda falta direção,
falta prumo e falta um time melhor. O time não dá para melhorar por enquanto, porque tem a janela, mas espero que esse alerta, essas cobranças de agora, sirvam para balizar o time, para que na próxima janela termine de organizar esse time, para quem sabe dar uma arrancada, espero que não para fugir do rebaixamento, para buscar o G8 e talvez o acesso. Não estava nos planos, mas o fato de não estar nos planos não quer dizer que a gente vai jogar contra, que a gente vai se conformar em ficar ali pelo meio da tabela. Pelo que esse time já conseguiu, inclusive financeiramente, eu acho que é obrigação da SAF buscar, pensar grande e ir atrás desse acesso. Por fim, vamos falar aqui de como a torcida via a SAF antes dela ser aprovada. E eu trouxe alguns comentários aqui no vídeo. Bem, um deles diz: esse ano com a SAF vai dar muito certo. A prova disso é a qualidade excelente dos jogadores contratados. Outro comentário: que venha logo a SAF, chega de Série C, precisamos alavancar e subir para a Série C, para a Série B. Esses que não são a favor da SAF não são torcedores do Confiança. Outro comentário: Mike, estão demorando demais com a SAF. Outro: melhor um pássaro na mão que 2 voando, aceite a SAF. Mais um comentário: boa noite, esperamos que fechem logo tanto antes essa SAF. Precisamos desse apoio já. Se não acontecer a SAF, fica mais difícil para almejar acesso em alguma divisão. Que vem a SAF, a única possibilidade de salvar o Confiança. Para não dizer que todos os comentários foram positivos, teve um que me preocupa e até hoje esse comentário ecoa. Sou do Rio de Janeiro e torcedor do Flamengo. Espero boa sorte para vocês, pois essa turma que está chegando por aí, digo, é diretoria do Flamengo, quase levou o Flamengo a virar uma SAF, mesmo com o dinheiro que o Flamengo arrecada, já estava no vermelho. Se trata de pessoas que não entendem nada de futebol. Espero que essa não seja uma profecia que se realize, mas enfim, que a gente entenda que a SAF foi uma demanda dos torcedores também. E se hoje a gente perde o controle, sonhando em ter uma maior profissionalização e maiores conquistas, talvez a gente tenha que ter um pouco de paciência. Eu fui a favor da SAF, acho que a SAF está fazendo um trabalho bom, não é um trabalho ótimo, acho que as coisas administrativas elas estão avançando, ainda que o time seja muito fraco, mas isso ainda dá para corrigir. Estamos dentro do meio do futebol, estamos cumprindo os objetivos, é só não cair, que dá para dizer que foi uma temporada razoável. Mas ainda assim eu espero que mais seja feito. Que seja feito mais e que a gente daqui a mais 6 meses não venha fazer um balanço catastrófico da SAF. Porque entre uma gestão mais ou menos que é de agora e uma catástrofe que seria um rebaixamento, são só algumas rodadas na Série C. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.